Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês algumas dicas de afiação para quem procura aí um bom custo-benefício sem ter que investir tanto em equipamento. Então quem acompanha o canal sabe que eu sou um grande fã aí dos sistemas de afiar guiados. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu novo sistema de afiar, esse aqui é um sistema da KME. E o que são esses sistemas? São sistemas onde você vem aqui e trava seu canivete no sistema, e o que você vai movimentar aí, por exemplo, aqui é o suporte das pedras, você coloca as pedras ali. E o que você vai movimentar aqui são as pedras, né? Então o canivete fica estático. Aqui no caso do KME, depois você vem, aperta aqui e vira o canivete. Então essa base aqui vira. Mas esse sistema, seja um KME que já é mais avançado, ou por exemplo aí, um sistema da Lansky, que também tem vídeo aí do canal e eu utilizei por 4 anos, eles são muito bacanas, eles te dão uma vantagem muito grande aí na questão do fio que você consegue fazer nas suas lâminas. Então vocês podem ver, por exemplo, aqui um Spyderco Endura 4 afiado ali no KME. Fica sensacional, fica muito bacana aí o fio das suas lâminas e canivetes. Por exemplo, aqui com um Grip Chilean, que eu também afiei ali no KME. Só que esses sistemas guiados aqui no Brasil são muito caros. Então você acaba tendo que gastar muito no equipamento e tem gente que não quer gastar tanto. Qual que é a solução para quem não quer gastar tanto? É a afiação à mão livre, pessoal. Então você vai ter que ter uma habilidade maior, você vai ter que ter um treino maior aí. E é claro que não vai ficar tão bom assim como no sistema guiado, em que está tudo travadinho ali, o ângulo, enfim. Mas por muito tempo eu já afiei meus canivetes à mão, enfim. Hoje em dia eu prefiro ali o sistema guiado, mas para quem não quer gastar, essa é a solução. Então hoje eu quero comentar sobre pedras com bom custo-benefício para vocês. E no final do vídeo aí eu também tenho uma parte minha gravando aí, eu afiando um canivete com esses equipamentos aqui. Eu também vou deixar ali no link da descrição de um tutorial que eu achei muito bacana para quem quer aprender a afiar a mão. E logo de começo eu digo, pessoal, o KME vocês encontram lá na loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal, inclusive tem lá o cupom de desconto TDC Brasil. E todo esse resto aqui de afiação à mão livre vocês encontram na loja Rei da Cutelaria. Rei da Cutelaria tem o Romeu lá, que é muito meu amigo, ele também é quem gerencia aí. Ele trabalha na loja, né, também o pai dele tem a loja com ele. E ele tem um canal no YouTube que ele está fazendo um trabalho sensacional lá de ensinar a afiar faca, principalmente a parte de gastronomia. Então todas essas pedras que eu vou comentar aqui vocês encontram lá na loja Rei da Cutelaria. Essa aqui é uma pedra Carborundum 120-320, aquela mais clássica que a gente tem. Essa aqui é a pedra laranja, que eles dizem lá, pedra laranja do Rei da Cutelaria também. Essa aqui é uma pedra 400 mil do Rei da Cutelaria, que tem aqui a marca deles também, Whetstones, que eles chamam. E essa aqui é uma pedra Smiths 1000, uma pedra cerâmica aí também. Aqui tudo foi comprado no Rei da Cutelaria, exceto essa aqui que o Romeu me deu de presente. Eu não tenho nenhuma parceria com a loja, mas lá eles têm bastante coisa bem legal aí para vocês, sempre com um bom custo-benefício. Inclusive, quem tem opção mais legal aí do que essas pedras também pode deixar aí nos comentários, com um custo-benefício melhor. E aqui a gente também tem o Strop. Aqui é o Strop também do Rei da Cutelaria, com a pasta de polimento jacaré verde de um lado e essa pasta diamantada aqui deles também do outro lado. Então é um Strop com dupla face, já tem um vídeo aqui do Strop. Aqui ele tem aquele lado mais... tem essa rebarba aqui do couro e esse aqui com o lado liso do couro. Pessoal, o que eu acho dessas pedras aqui? Essa aqui é uma pedra 400, essa aqui é uma pedra 400 mil. Não, 400 de um lado e 1000 do outro. E essa aqui é a Carborundum. Eu acho que para quem quer gastar o mínimo do mínimo, compra a pedra laranja, o Strop e a pasta jacaré verde, que você vai conseguir ter aí um resultado muito bacana já. As minhas pedras vocês devem ter reparado aqui, principalmente pela cerâmica 1000 da Smiths e pela laranja, que eu não limpo tão bem elas. Essas aqui ainda estão até um pouquinho úmidas, porque eu usei para gravar o canivete que eu afiei depois aqui no final do vídeo. Mas essa 400 aqui, ela já dá um acabamento muito legal. Eu já afiei muitas facas com ela, pessoal. Vocês podem ver aqui que ela continua planinha, ela não teve aí muito desgaste. O Romeu lá, inclusive no canal dele, ele tem vídeo ensinando a planar a pedra. Então quando sua pedra tá, por exemplo, como essa pedra aqui, com uma barriga, ele tem vídeo lá ensinando. No caso da Carborundum, pelo tipo de abrasivo e pela quantidade de lixa que você vai gastar para deixar ela reta, eu recomendo você simplesmente comprar uma nova. Como por exemplo aqui eu tenho uma outra Carborundum nova. Hoje, para que eu uso a Carborundum, pessoal? Uma pedra que eu acho muito grossa, você encontra até em um supermercado, enfim. Ela tem um lado 120-320 e eu utilizo para desbaste. Então, eu consigo fazer já o desbaste com a pedra laranja. Então, se for para comprar só uma, eu acho que você não precisa comprar a Carborundum, você já consegue fazer. Embora você vai gastar um pouco mais de tempo, o desbaste aqui com a pedra 400. Mas, por exemplo, aqui, qual é o meu uso hoje para afiar na mão?
Às vezes eu afio alguns canivetes Victorinox meus por preguiça e para aproveitar que eu já estou com as pedras ali em uso. E também às vezes aí eu afio tanto as facas de casa, então as facas de cozinha, como as facas de amigo, que em ambos os casos aí são facas baratas. Então eu não tenho facas caras de cozinha, são simplesmente facas aí, provavelmente todas abaixo de 100, 200 reais. Tem amigos meus que não sabem afiar, então eu falo, se você quiser mandar suas facas aqui para casa, eu afio para você. E às vezes eles mandam aí 8, 10 facas. Então, para eu afiar com o sistema guiado, por exemplo, isso seria inviável, demoraria muito, justamente por serem facas com aço, perdoem a palavra, mais ruim, por serem facas baratas, com tratamento térmico ruim, enfim, não vale a pena eu gastar o tempo de montar um sistema guiado, acertar ângulo, enfim, tudo. Então eu afio nas pedras. Inclusive, eu acho que para facas de cozinha no geral, a afiação à mão livre leva aí mais vantagem em relação ao sistema guiado. Justamente por serem facas maiores, enfim, eu acho que ela te dá um pouquinho mais de liberdade e eu prefiro aí afiar as facas de cozinha nas pedras. Então essa laranja aqui dos dois lados é a mesma granulatura. Ela, se você conseguir fazer um bom fio na laranja e depois partir aqui para o strop, já fica um fio muito bacana, fica cortando o cabelo, enfim. É claro, não vai ficar espelhado, pessoal, mas já fica muito bacana. Mas para quem quer um pouquinho mais aí um fio um pouquinho mais fino, mais refinado aí, a gente tem aqui a 400 e a 1000. Esse 400 aqui eu achei também bem parecido mesmo com a laranja. O Romeu disse que ele prefere esse 400 aqui, o 400 da laranja do que esse aqui, mas eu não senti diferença. E como sempre que você for usar esse 400, você também vai usar o 1000, passar da 1000, tendo ido para a laranja, eu fiz esse teste, passar para 1000, indo para a laranja primeiro ou indo dessa 400 aqui primeiro, eu não consegui reparar a diferença. Mas eu achei ela um 1000 bem interessante, ele dá um acabamento muito melhor, mas essa Smiths aqui é uma pedra Smiths cerâmica, então essa aqui custa na faixa de 40 reais, se eu não me engano, essa aqui na faixa de 140, dupla face, também muito bacana, ela já vem com essa basezinha aqui de borracha, então eu acho que se for para pegar só uma pedra, você quer gastar pouco, você pega a laranja, você quer pegar uma pedra só, quer gastar um pouquinho mais, você pega essa aqui. Eu não acho que faz muito sentido pegar as duas, mas se você quiser pegar as duas também pode. E aqui eu tenho uma pedra da Smiths, pessoal, que eu guardei ela suja aí, eu sempre uso e acabo guardando ela suja, por isso que ela tá assim. Mas é uma pedra que eu paguei aí 20, 30 reais na época. Acho que não, foi 20 nessa aqui e 30 nessa aqui, se eu não me engano. E hoje ela infelizmente está muito mais cara, porque a Smiths só vende ela com um estojinho de madeira, então ela ficou aí na faixa dos 130 reais, mas ainda é bem barato, comparando aí com outras pedras que tem um grit tão fino quanto ela. Então vocês podem ver aqui. É uma pedra cerâmica, se eu comparar aqui o 1000 dessa com o 1000 dessa aqui, vocês vão ver que na parte de afiar é muito diferente. Essa aqui é bem mais lisa, ele dá um acabamento bem mais próximo aí de algo polido. Então hoje em dia quando eu vou afiar eu uso essas duas pedras aqui. Essas duas aqui eu não estou utilizando mais. Só quando eu preciso fazer um desbaste, que eu preciso remover muito material, eu uso aqui a Carbondum. Então vocês podem ver que ela está até aqui com uma barriga. Eu não me importo com essa barriga, porque eu só uso ela para retirar material. Então depois quando eu passo aqui para a laranja, eu deixo o fio retinho na laranja já. E então atualmente o que eu faço? Eu uso a 400, essa 1000 e passo para essa 1000 aqui depois. Daí eu dou o tratamento final no strop. O strop, saindo das pedras, eu gosto de usar só esse lado aqui com a pasta jacaré verde. Vocês podem ver que ela é verde, aqui dá para ver um pouco mais a coloração, aqui ela está escura justamente pelo material da lâmina que vai ficando aqui conforme você vai passando. Então ela está aí com essa coloração aqui que é metal da lâmina conforme você vai aí aplanando o fio. Depois eu vou mostrar para vocês como eu uso o strop também. Esse lado diamantado é um lado mais abrasivo que o lado da jacaré verde, então eu não costumo utilizar ele depois da afiação. Eu costumo utilizar só quando eu vou fazer a manutenção só com o strop. Então se é um fio que eu já quero fazer aí, eu quero retirar um pouco mais de material, eu passo aqui primeiro do lado diamantado, desse lado com a pasta diamantada algumas vezes, depois eu passo aqui e faço o acabamento no lado da jacaré verde. Não é necessário aí você passar nenhuma dessas pedras aqui, com essa aqui já vai ficando afiando, mas cada vez vai ficar mais polido, cada vez aí você vai melhorando a rebarba, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é a rebarba também. Então essas são as pedras que hoje eu acho que tem o melhor custo-benefício aí, que tem um bom custo-benefício tendo o menor valor aí. Então, para quem quer uma pedra 400 e 1000, algo desse tipo aqui, alguma pedra só 400, enfim, mas é muito importante ter o strop, tá, pessoal? Eu acho que é imprescindível você ter o strop. Então, por exemplo, se você comprou a laranja, eu acho que antes de você passar para uma outra pedra dessas, pega o strop. Antigamente eu usava a laranja e passava direto para essa Smiths 1000. Eu achava que ficava um resultado ok, mas depois que eu peguei essa 1000 aqui, eu vi que fica um resultado muito melhor
quando eu passo primeiro para essa 1000 aqui. Eu acho que esse pulo aqui da 400 para 1000 fica um pouco grande demais, então ela não consegue apagar, por exemplo, aí os riscos dessa 400 aqui tão bem. Quando passa primeiro por essa aqui, depois por essa aqui, o resultado final é muito melhor. Bom, a maioria de vocês já deve saber como funciona, mas eu vou explicar para quem não sabe. Quando você vai afiar uma faca, o que você faz? Aqui eu tenho um desenho que está representando o canivete, então imagina a lâmina assim, uma seção transversal aqui da lâmina, cortada ali. Então aqui a gente tem a parte do fio e aqui a parte do desbaste. Quando você vai afiar um canivete, o que aconteceu? A parte aqui do fio está arredondada e como você corta aí utilizando pressão, pressão é força sobre a área, né? Então, quanto menor a área de contato, maior a pressão, mais fácil vai cortar. Então aqui vocês podem ver que a gente está com um fio bem retinho, então um fio muito bem afiado. Conforme você vai gastando esse fio, ele fica arredondado assim. O processo de afiação consiste no quê? Da gente retirar material. Então é sempre com base na retirada de material. Primeira vez que você passar na pedra, por exemplo, a gente vai passar na pedra aqui assim, ó. Passando aqui na pedra, vocês podem ver, a gente vai tirar o material, então a gente vai desbastar aqui a lâmina. Só que quando você faz esse desbaste, acaba vindo para esse lado aqui, ó, ele acaba formando uma rebarba nesse sentido. Então o material vem e tira uma rebarba para aquele lado. Esse pedaço aqui vocês podem pensar que sumiu. Então toda essa parte aqui foi desbastada. No segundo passo, quando você virar aqui e passar do outro lado da pedra, o que você faz é vir aqui também, ó, e retirar material. Então vem aqui e retira mais material. Só que quando você retirar material aqui, ele vai fazer essa rebarba aqui para esse lado. Então agora essa parte aqui foi embora. Toda essa parte aqui você desbastou, ó. E você vai fazendo assim, diminuindo cada vez mais essa rebarba, até que você vai chegar num ponto em que a lâmina do seu canivete, então eu acabei fazendo um pouco torto ali, ela vai ficar assim. Então você vai diminuindo essa rebarba, cada vez indo para um lado para o outro, até ela ficar mais reta, até que ela vai ficar com um ângulo aqui bem agudo, como vocês podem ver aqui. Então ela deixa de ficar ali arredondada e fica com um ângulo assim. Qual que é esse ângulo ideal, pessoal? Então o ângulo ideal, se a gente passar aqui um risco no meio, dependendo do uso que você vai fazer do canivete, então esse ângulo aqui, você pode pensar como sendo dois ângulos aqui iguais, entre normalmente aí 15 e 25 graus, por exemplo. Aqui 15 e 25 graus também. 25 graus, por exemplo, se você for fazer uma faca que vai levar muita pancada, um machado, enfim, alguma coisa assim. 15 graus é um ângulo muito, muito fino. Então 30 graus no total ou 50 graus no total aí, por exemplo, já vai ser, você vai ter uma diferença muito grande no potencial de corte. O mais fino vai cortar bem mais e o mais grosso aí vai ter uma resistência muito maior, por exemplo, aí em impactos. O ideal para os canivetes de EDC, eu diria aí que é algo entre 17 e 20 graus. E para as facas de cozinha, talvez aí, se você quiser baixar um pouquinho mais 17, enfim, tudo depende do uso que você vai ter para aquele canivete. Cada aço também reage de uma forma diferente. Então tem aços que você pode trabalhar, por exemplo, aí no dia a dia do EDC, com 17 graus e eles vão aguentar bem. Tem aços que é melhor você partir um pouco mais para um 20, porque ele vai acabar dando, por exemplo, aí muito dente, enfim. Mas esse aqui é o processo, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de eu realmente aí afiando na prática. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e mergulhar a pedra na água. Vocês podem ver que quando eu mergulho, começam a sair aqui várias bolhas de ar. Então eu vou deixar ela aqui uns 5, 10 minutos para que todo o espaço do ar seja aí completo pela água. Bom, então eu vou começar a afiar esse canivete aqui. Vocês podem ver que eu já tirei aqui completamente o fio dele. Vocês podem ver que ele não está cortando. E eu vou começar aqui com a pedra 400, tá? Pessoal, o importante é você sempre manter o ângulo constante entre 15 e 20 graus. Então, o que eu recomendo é vir aqui, eu gosto de apoiar com o dedo aqui atrás e vir correndo com o dedo em cima da pedra. Então, dessa forma aqui, ó. E assim a gente vai trabalhar aí até surgir uma rebarba no fio. Então, o ideal é sempre que você começar assim, você dá algumas passadas mais consistentes e olha como é que está sendo a questão da remoção de material. Então aqui parece que está sendo tanto no ângulo certo como de forma consistente pelo fio. E você já vem aqui tentando sentir a rebarba do outro lado. No caso aqui ainda não estou sentindo a rebarba, então eu vou continuar um pouco por esse lado.
E pela câmera não dá agora não dá para ver tão bem, mas aqui vocês conseguem ver que a água fica aqui com uma coloração um pouco mais escura, que é justamente aí material da lâmina sendo removido. Então vem aqui. Eu começo aqui na parte reta e conforme vem chegando ali na ponta, para que na ponta fique o mesmo ângulo aqui de cima, eu levanto um pouco aqui o cabo. Vocês podem ver aqui como está ficando o desbaste do fio. E aqui eu já comecei a sentir um pouco de rebarba aqui, mas nessa parte aqui da base não. Então eu ainda preciso tirar um pouco mais desse lado. Bom, agora com essas passadas que eu dei, eu já consigo aqui sentir a rebarba de todo lado da lâmina. Fica difícil de ver ali na câmera, mas já tem a rebarba formada aqui. Então eu vou passar para o outro lado. Eu vou vir para esse lado aqui e vou fazendo assim. É uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Se você trabalhou muito de um lado e você não está sentindo a rebarba inteiro, é bom às vezes você passar para o outro lado aqui, mesmo sem sentir a rebarba, para você não fazer o quê? Um fio assimétrico. Então, por exemplo, para você não tirar, embora no mesmo ângulo, você não tirar muito mais material de um lado do que do outro. Então esse lado aqui fica curtinho e esse lado aqui fica longo. É interessante você sempre tirar aí o material de um jeito que fique uma geometria simétrica, né? Então você tirar a mesma coisa desse lado do que desse. Bom, então vou continuar aqui. Lembrando que a lâmina da Victorinox, justamente por ser um aço um pouco mais macio, é bem mais fácil de afiar, mas o processo é o mesmo aí, independente de qualquer aço e qualquer dureza que está afiando. Então eu estou gravando aqui com o Victorinox para ficar mais rápido e mais simples de mostrar para vocês. Vamos ver como é que está ficando aqui. E aqui eu já sinto também aí um pouquinho de rebarba. Aqui dá para melhorar um pouquinho a rebarba ainda. Então vou dar mais algumas passadas. Então aqui eu já sinto a rebarba aí pela lâmina inteira. Então sempre lembrando, pessoal, se eu estou passando por aqui o fio, a rebarba vai ser formada virada para cá. Então você passando o dedo aqui, você tem que sentir ela. Agora que eu já dei algumas passadas, eu vou passando cada vez menos vezes aqui de cada lado e também cada vez com menos pressão, né? Então para a gente vir aqui e jogando essa rebarba de um lado para o outro, de um lado para o outro, cada vez menor, para tentar chegar aqui no fio mais retinho possível. Então vou dar mais umas passadas aqui do lado do 400. Eu estou olhando pela câmera, então tá um pouquinho mais complicado do que quando eu afio normalmente. Então aqui saindo do 400, se eu pegar, por exemplo, o post-it, a gente pode ver aqui que ele já está cortando. Então já está aí afiado, mas eu vou passar agora para o lado 1000 da pedra. Bom, então agora eu vou fazer o mesmo processo aqui com a pedra 1000. Vocês podem ver aqui como é que está o fio. Mas agora eu vou começar aqui, eu vou alternar aqui mais rapidamente, né? Então eu não vou fazer, por exemplo,
10 passadas desse lado para depois fazer 8. Eu já vou fazer algo entre 3, 2 passadas de cada lado, justamente porque o fio já está ali equilibrado. Então, com a 1000, você sente que o canivete, que a lâmina aqui já desliza bem mais fácil na pedra. Então, vou fazer aqui primeiro umas 5 passadas. Vocês podem ver aqui. E da mesma forma, continuar aqui sentindo a rebarba. Ela já está bem mais fina. Bem mais... É bem menor, não é mesmo assim? Bem mais tranquila de se perceber. E agora eu vou dando esse acabamento aqui. Passando aqui de um lado para o outro. E aqui vocês podem ver como está ficando o fio. Se você pegar aqui o post-it de novo, a gente consegue ver aqui que já está aí cortando muito bem. Bom, então agora eu vou dar mais um passo aí e vou partir para a pedra das mids. Eu vou abrir aqui um pouquinho a água em cima dela só para molhar um pouco. E essa pedra aqui é uma pedra que você realmente sente o canivete escorregar muito, muito fácil. Uma pedra muito lisa, por ser uma pedra cerâmica aí. Ele realmente parece que você está esfregando no vidro aqui o canivete. Você já sente que você está muito mais dando um polimento do que fazendo aí de fato um desbaste. Então, passando aqui. Vamos ver aí como é que ficou esse acabamento do fio. Então vocês conseguem ver aqui um acabamento bem mais polido. Se eu pegar aqui também o post-it, com certeza já está aí um pouco mais fino do que o 1000 da Whetstones. Então vocês podem ver aqui como já fica um fio bacana. O papel ali está um pouquinho molhado, mas agora eu ainda vou aí finalizar ele no strop. Bom, então agora vamos dar aqui o acabamento no strop. Vocês podem ver como é que está o fio aqui. E a gente vem passando assim, fazer algumas passadas para esse lado aqui. Eu gosto de pegar o strop, virar aqui no meu braço e vir passando aqui. Cada um faz como preferir, como conseguir manter o ângulo aí de uma forma mais constante. É muito importante que você faça o mesmo ângulo da fiação, então você não quer ir passar ele no strop assim, porque senão você vai arredondar o fio do seu canivete. Então você vem aqui, tem gente que prefere, por exemplo, aqui também trocar de mão para fazer, enfim. E você vem aqui com uma pressão bem leve também, fazendo algumas passadas, cada vez menos passadas. Que ali você está jogando aquela rebarba aí cada vez um pouquinho mais reto, cada vez um pouquinho mais reto. Eu vou pedir desculpa para vocês, pessoal, da minha mão tá bem suja, mas é porque eu passei o dia afiando. Então, vou passar aqui, aqui,
Aqui acho que já dá para a gente ver uma diferença no acabamento do fio. Então vamos testar aqui como é que ficou o corte desse canivete. Vocês podem ver que ficou muito bem legal aqui, muito bem afiado. E é basicamente assim que você vai afiar qualquer lâmina. Os principais erros que vocês podem cometer, pessoal, é não fazer a rebarba. Então, se você não fizer aquela rebarba inicial, você não vai conseguir afiar o canivete. E também aí arredondar o fio. Então, por exemplo, chegar aqui no strop e passar ele muito inclinado assim, porque você vai acabar arredondando aí o seu fio. Você está querendo deixar ele cada vez mais pontudo e mais fininho ali na ponta. Então, se você tomar cuidado com isso e sempre pensar aí no que você está fazendo, de como você está retirando o material da lâmina, tem tudo para dar certo. Para o vídeo de hoje, acho que era isso e até a próxima. Falou, pessoal!